confesso que eu fiquei um pouco emocionado a hora que o irmão Gabriel deu a notícia, porque eu lembro desse jovem abaixando sua cabeça lá no acampamento, no quarto dos homens, e aceitando o Senhor como Salvador da vida dele. Eu lembro dele se casando, e hoje uma bela notícia de um filho, graças a Deus, louva a Deus por isso, amém? Então, peço que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 6, verso 1 ao verso 13, e nessa manhã nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagem Princípios Esquecidos, e nessa manhã nós vamos tratar sobre os princípios esquecidos dos filhos, como que os filhos têm esquecido, o que a palavra de Deus tem falado acerca de ser um bom filho, amém? Nós não encontramos mais respeito dos filhos para com os pais. Os filhos estão tratando os pais como se fossem qualquer pessoa, um qualquer. E isso é totalmente errado aos olhos de Deus, é contrário à palavra de Deus. Tem filhos que batem na face do pai. Irmãos, nunca permita que teu filho bata na sua face, amém? Mesmo que ele seja pequeno, talvez você não entende, ensine ele desde cedo a te honrar, te respeitar, porque isso é agradável a Deus. Filhos, respeitem seus pais. Essa é uma mensagem boa, porque todos nós somos filhos, amém? E quando eu estava estudando essa mensagem, eu lembrei de uma ocasião que aconteceu na minha vida. Eu já era um pouco jovem, já era crescido, e eu estava ajudando meu pai a recolher o café. Para quem não sabe, nós vamos lá na roça, a gente colhe o café, depois a gente coloca ele ali num lugar que é um terreiro assim de cimento, e nós espalhamos o café para que ele possa secar. E no final de toda a tarde nós precisamos juntar esse café novamente. E eu me lembro um dia que eu estava ali ajudando meu pai, e tinha um tio meu e um primo meu em cima de um barranco assim próximo, e meu pai me chamou a atenção. E eu lembro daquele dia que eu fui mal educado com meu pai, e ele não me respondeu nada. E eu pude olhar nos olhos dele a tristeza, a decepção. Ele não me disse uma palavra, irmãos. Mas 20 anos depois eu lembro disso. Tem certas coisas na nossa vida que nós só entendemos quando nós nos tornamos pais. E você, como filho, você tem o manual de instrução que para ser um bom filho. Você precisa lembrar desses princípios. Se você não sabe, gostaria que você aprendesse hoje, mas se você já sabe e deixou por algum motivo de praticá-los, por favor, volte a praticar nessa manhã, amém? Um filho, ele pode chegar num ponto tão crítico de matar seus pais, assassinar. Essa não é uma notícia que é escandalosa para o mundo hoje. Em 2002, dia 31 de outubro, Suzane, de 18 anos, ela mandou matar seus pais, num bairro nobre de São Paulo, para obter dinheiro. Essa é verdadeira, essa notícia, irmãos. E então ela permite que seu namorado Daniel e seu irmão entrem ali naquele condomínio em São Paulo, e sabe, os seus pais são mortos à marretada. Que tristeza, irmãos. Marretada. Estava conversando com a minha mãe esse final de semana, pude ir lá, e ela me disse que em Lambari, uma cidade aqui perto, um jovem, ele saiu da cadeia por usar drogas, e ele voltou para casa, ele queria dinheiro para usar drogas, a sua mãe não deu. Sabe o que ele fez? Ele matou a sua mãe a pauladas. Que situação triste, irmãos. Infelizmente, a nossa sociedade é assim. Ela tem se corrompido, ela tem se afastado de Deus, e o jovem cristão, ele tem esquecido esses princípios. Que seus pais devem ser honrados, seus pais devem ser respeitados. Eu, quando criança, quando eu iria me referir ao meu pai, eu precisava o chamar de Senhor. Pai, o Senhor, ou minha mãe, a Senhora. E eu procuro ensinar meus filhos. Às vezes eu vou falar com uma pessoa mais velha no meu trabalho, sabe o que a pessoa fala? Senhor está no céu. Mas é respeito, é respeitar. Ensine seus filhos a te respeitar, irmãos.
Gostaria de pedir para o irmão Nicolas, cadê ele? Orar por nós nessa manhã, para a continuação do sermão. Por favor, irmão. Efésios capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A palavra de Deus diz em Provérbios 30, verso 11, que há uma geração que amaldiçoa o seu pai e não abençoa a sua mãe. E nós encontramos aqui Paulo escrevendo que nós devemos, como filho, obedecer os nossos pais, e é o primeiro ponto nessa manhã. Nós precisamos, irmãos, obedecer os nossos pais. Obediência significa ouvir com atenção e colocar em prática. Se você é pai e você vai dar uma instrução para o seu filho, você já pegou ele querendo fazer no meio, antes que você termine de falar? Você vai, filho, faz isso, e ele já sai querendo fazer, e ele não presta atenção na ordem que o pai deu. Então, obedecer é prestar atenção e colocar aquilo em prática. E olha o que a palavra de Deus diz no verso 1. Filhos, obedeceis vossos pais no Senhor. Isso nos mostra que a obediência aos pais faz parte da obediência a Cristo. Nós temos que obedecê-los no Senhor. Então, primeiramente, você obedecendo a Cristo, aos mandamentos de Deus, consequentemente, você vai obedecer os seus pais. Se você está seguindo a palavra de Deus, você não vai ter problemas quanto a obedecer os seus pais. Até o ponto que aquilo não desobedeça ao Senhor, entendeu? Então, enquanto o seu pai estiver lhe dando ordens que não fira a palavra de Deus, continue obedecendo, irmãos. Seja um filho obediente. Há muitos filhos que têm esquecido desse princípio. Filho, a obediência aos seus pais não é opcional. Não é uma opção. Você não tem escolha. A palavra de Deus diz: obedecei os vossos pais. Filhos, vocês desejam agradar a Deus, sim ou não? Isso se torna impossível se você não obedecer seus pais. Porque Deus diz: obedecei aos vossos pais. Como você vai agradar ao Senhor se você não obedece aos seus pais? Um ponto que gostaria de destacar aqui dentro da obediência: a experiência. Seus pais são mais velhos que você. E é a lógica, né, irmão? Eles já passaram por experiências na vida, das quais algumas deram certo e as outras deram errado. E tem muitos filhos que às vezes vão escutar uma instrução do pai e acham ruim. Querem fazer do seu próprio jeito. Isso não é obedecer aos seus pais. Você começa a ensinar alguma coisa para o seu filho e ele toma da sua mão: olha, eu já sei fazer. Sabe, quando isso acontece com os meus filhos, sabe o que eu faço? Daqui a pouco: pai, uai, você não sabia? Agora você quebra a cabeça. E muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Nós fazemos isso com Deus. Deus deixou em suas palavras grandes exemplos, alguns bons, acertados, que nós devemos segui-los. E Ele também deixou exemplos maus, para quê? Para nós evitarmos. Então, quando o seu pai diz algo para você, que você não deve fazer isso, é porque que ele sabe que vai dar errado.
E muitas vezes os filhos quebram a cara, por quê? Não dão ouvido aos seus pais. Olha o que está escrito em Provérbios 4, verso 1. Ouçam os seus pais. Obedecer é o quê? Ouvir com atenção e praticar. Provérbios capítulo 4. Nós leremos aqui somente o verso 1. Ouvi, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não abandones a minha lei. Porque eu era filho do meu pai, tenro e único, amado à vista da minha mãe. Sabe, se seu pai te dá uma instrução, olha, não ache careta aquilo que é careta. Porque os filhos acham que sabem mais que os pais. Talvez sim, talvez você saiba um pouco mais de tecnologia, que você está ali acostumado, né, a mexer. Às vezes eu vou na casa da minha mãe, a minha mãe tem problemas com o celular e ela não sabe, e ela pede para quem? Para o filho. E não é porque você sabe algo de tecnologia que você não deve obedecer seus pais. Pelo contrário, continue os obedecendo, amém, irmãos? Continue. Quer ter entendimento? Quer ser um jovem com sabedoria? Escute seus pais. Sabe, irmãos, é tão bom ouvir conselhos de pessoas mais velhas, histórias, acontecimentos que acontecem, né? Às vezes você chega com o seu pai, ele te conta uma história do que aquilo que aconteceu na vida dele, você pode tomar exemplo para a sua vida, amém? Para que você faça diferente, para que você seja uma pessoa diferente, para que você não cometa os mesmos erros que ele cometeu. Então é bom ouvir os seus pais. Olhe comigo Deuteronômio, capítulo 21, verso 18. A palavra de Deus, ela tem alguns exemplos de situações que acontecem na palavra de Deus. E ai de nós, se nós estivéssemos aqui no Velho Testamento. Eu vou ler aqui e vou te fazer uma pergunta. Será que você estaria vivo nessa manhã se essa lei aqui do Velho Testamento estivesse em vigor? Deuteronômio 21, verso 18, nós leremos até o verso 23. Se o homem tiver um filho obstinado e rebelde, será que você é assim, filho? Obstinado, rebelde, não obedece seus pais dentro de casa, não estão sob a autoridade de seus pais, que não obedecer a voz do seu pai ou a voz da sua mãe, que quando o tiverem punido, não lhe der ouvido. Prestou atenção? Filhos rebeldes, obstinados, não dão ouvido aos seus pais, foram corrigidos. Olha o que a palavra de Deus vai falar. Então seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão até os anciões da sua cidade e até a porta deste lugar, e dirão aos anciões da sua cidade: este nosso filho é obstinado e rebelde, ele não obedece à nossa voz. Ele é um glutão, um beberrão. Já viu aquele filho que não faz nada o dia inteiro? Vive às custas dos pais, não fazem nada e ainda não obedecem aos pais. Que situação horrível para os pais, irmãos. Imagine só. Ensine seu filho a trabalhar. Ensine os seus filhos. Sabe, lá em casa, graças a Deus, a minha esposa às vezes pega e dá atividade para os meus filhos. São pequenos? São, mas eles conseguem fazer pequenas tarefas, irmãos. Para que eles não entendam que você é um servo dele, um escravo dele. Nós devemos servir uns aos outros, sim. Mas lembre-se que a família, ela é o quê? Ela é uma engrenagem, em que todas as partes devem estar rodando. Sabe, nós encontramos aqui um filho gulão, um filho rebelde, um filho beberrão. E olha o que esses pais vão fazer. E todos os homens de sua cidade o apedrejarão com pedras. Para que ele morra, assim afastarás o mal do teu meio. E todo Israel ouvirá e temerá. E se tiver um homem... Ok, irmãos, é até o 21 mesmo. Eu falei 23, mas é até o 21.
Então percebeu o que eles faziam com esse filho? Apedrejado. Sabe, eu fiquei lembrando, e eu poderia ter sido um filho melhor para os meus pais. Sabe, infelizmente eu não conhecia a palavra de Deus. E eu servia com aquilo que eu achava que era correto. Mas filho, hoje você tem seu pai salvo. Se você tem seu pai salvo, ó, dê graças a Deus. Pelo que ele está te ensinando, aquilo que é de acordo com a palavra de Deus. E filho, se você não tem seu pai salvo, olha, você tem a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo, você é salvo, você tem o Espírito Santo. Você pode fazer conforme o que está escrito neste livro. Obedecer os vossos pais. E sabe por quê? Volte em Efésios capítulo 6, verso 1. Deus, ele leva muito a sério a obediência dos filhos. Por quê? Filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Isso é justo a quem? A Deus. Faz parte da ordenação de Deus. A obediência desenvolve humildade, disciplina e respeito à autoridade. Se seu filho, ele consegue obedecer às suas ordens dentro do seu lar, pai, ele vai conseguir obedecer no emprego, porque ele vai ser mandado, né? Na rua, minha mãe falava assim, olha, se você não é educado aqui, a rua, ela te educa. E olha, não queira ser educado pela rua. Porque a rua, outras pessoas, elas não vão ter a mesma paciência que os pais têm com os filhos. Né? Eu ouvia muito isso da minha mãe. Infelizmente, eu quebrei muita cara por isso. Né? Então, o filho hoje, você vê que ele não obedece hoje. Eu trabalho numa empresa, irmãos, e de verdade, não para pessoas lá, não param. Uma semana entra uma pessoa e na outra semana, às vezes no mesmo dia, à tarde, a pessoa vai embora. Porque não sabe ouvir o quê? Uma ordem, olha, faça isso, faça aquilo. Por que será que a nossa geração chegou a esse ponto? De chegar numa empresa, chegar lá e não saber ouvir a ordem de um supervisor que está lá. Porque não obedecem aos pais. Prestou atenção que a obediência aos pais, ela gera o quê? Humildade, ela gera disciplina, ela faz o filho entender que existe uma autoridade que devem ser respeitadas. Hoje os filhos não respeitam mais os policiais, por quê, irmão? Será? Não respeitam os pais em casa. Não respeitam. Sabe algo interessante que eu encontrei? Olha João 4, verso 31. Jesus, ele obedecia ao seu pai, Deus. E eu fiquei pensando, olha, Jesus, como criança, um homem que não pecou, quando Jesus tinha 12 anos, ele nunca pecou na sua vida. E olha como Jesus ele foi obediente aos seus pais, ao seu pai que é Deus. Depois nós vamos em Lucas, mas vamos passar aqui em João, capítulo 4, verso 31. Já estou chegando lá, João 4, verso 31. Todos acharam? João 4, verso 31 diz: Enquanto isso, seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: Mestre, come. Mas eles lhe disseram: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. E que alimento é esse? Será que Jesus estava falando? Continue lendo comigo. Verso 33. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: Acaso algum homem lhe trouxe algo para comer? Jesus disse: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Sabe, Jesus, ele era obediente ao seu Pai. Deus em carne, obediente. Perfeito. Então, o que te faz pensar, sendo nós, filhos imperfeitos, pecadores, que nós não devemos obedecer aos nossos pais? Olha comigo Lucas 2, 41. Aqui nós encontramos a situação em que José e Maria, eles vão adorar a Deus e eles esquecem Jesus para trás. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Lucas capítulo 2, verso 41.
Todos acharam? Ora, os seus pais iam todos os anos para Jerusalém à festa da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos, prestou atenção quem? Jesus. Jesus tinha aqui nesse momento 12 anos. Uma idade que muitos consideram uma idade difícil para os filhos, né? Uma idade que eles começam a querer ficar um pouco mais rebelde nessa idade. Olha Jesus, verso 42. E quando ele tinha 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. E quando haviam cumprido os dias, enquanto eles retornaram, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, e José e sua mãe não souberam. Mas supondo que ele tivesse na companhia, andaram uma jornada de um dia e procuraram entre os seus parentes e conhecidos. E não tendo-o encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, após 3 dias, eles o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e dirigindo-lhes perguntas. E todos os que ouviam admiravam-se com o seu entendimento e com suas respostas. E quando eles o viram, ficaram perplexos. E disse sua mãe: Filho, por que tu fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu te procuramos angustiados. E ele lhes disse: Por que procurastes por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios do meu pai? Eles não entenderam as palavras que lhe dizia. Presta atenção no verso 51. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Mas sua mãe guardava todos esses dizeres no seu coração. Era-lhes sujeito. Sabe o que Jesus fazia? Ele era um menino obediente. Jesus, irmãos, nosso Senhor e Salvador, obedecendo ali a autoridade dos seus pais, fazendo a vontade de Deus, obediente. Jesus era perfeito. E seus pais? Não, pecadores. Eles falharam, eles esqueceram de Jesus. Sabe, os seus pais vão errar com vocês, filhos. Eles vão cometer erro, porque eles são pecadores. Mas vocês devem ainda continuar os obedecendo. Amém? Segundo ponto, Efésios capítulo 6, verso 2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você, além de obedecer o seu pai, você deve o honrar. A honra significa atribuição de valor ou estima. E é algo muito sério. Aqui Paulo está a citar o 5º mandamento de Êxodo, capítulo 20, verso 12. A obediência faz parte, mas honrar vai além da obediência. Por quê? Porque a obediência, às vezes, ela pode se restringir apenas quando seus pais estiverem perto. Mas a honra, irmãos, ela é para a vida toda. A honra, ela vai além da obediência. Por quê? Se os seus pais não estão perto e você recebe um ensinamento que ele te deu dentro do seu lar, mesmo que ele não esteja ali presente, você não vai cometer aquilo ou fazer aquilo porque você honra seu pai. Sabe o que acontece? Muitos filhos que estão com seus pais vivos obedecem a seus pais, mas o pai morreu, faz tudo aquilo que os pais não gostavam. Isso não é honra. Isso não é honra. Sabe, honrar é cuidar dos seus pais. Em Mateus 15, verso 1 ao verso 9, nós encontramos ali aqueles religiosos, eles valorizando uma tradição humana. Em contrapartida, alguns sacerdotes corruptos, que vinham ali alguns filhos cansados de cuidar de seus pais, eles faziam um voto chamado Corbã, para que eles pudessem dedicar ali os seus recursos para o templo e para não dar apoio para os seus pais. Sabe, isso não é honrar seus pais, irmãos. Se os seus pais precisarem de ajuda, olha, honre-os, amém? Ajude-os. Eles não vão ter vigor para sempre. Vai chegar um dia que eles não vão conseguir fazer as mesmas tarefas. E sabe, irmãos, o que eu vejo nos meus pais
mesmo cansado, eles querem fazer. Pode notar, mesmo se seu pai ou sua mãe seja velhinho, sabe o que eles vão querer fazer? Eles vão querer fazer algo para você. E aí chega a sua vez, olha, meu pai não consegue, agora é a minha vez. Isso é honra, isso é ajudar seus pais. Olha comigo 1 Timóteo 5, 4 ao verso 8. Honra é ajudar seus pais quando eles necessitam, quando eles precisam. 1 Timóteo 5, verso 4 ao verso 8. Todos acharam? Mas se alguma viúva tiver filhos ou sobrinhos, aprendam eles primeiros a exercer piedade em sua casa e a recompensar os seus pais. Recompensar os seus pais. Quantas noites sem dormir seus pais passaram quando você era criança? Você não sabe quantas vezes eles passaram acordado. Quando você era criança e estava com febre, você acha que sua mãe dormiu direito? Você acha que seu pai dormiu direito? E quando você acordava de madrugada, com a fralda cheia, com aquele presentinho que ninguém gosta, aquele cheiro desagradável, sua mãe foi lá, trocou você. Aprendam a recompensar seus pais. Eu creio, irmãos, de todo o coração, que isso é honrar os pais. Além de obedecer, honrá-lo. Olha, sim, olha, pai, mãe, agora o senhor precisa de mim, eu estou aqui. Honrar é agradecer um pouco aquilo que eles fizeram por nós. E de verdade, irmãos, a sua mãe, ela teve um trabalho 24 horas por dia para cuidar de você. Ela não tirou férias durante alguns anos. E olha, honrar seus pais é de acordo com a palavra de Deus. Não é algo que eu estou inventando. É algo que você deve fazer, é algo muito sério. E Deus vai cobrar de você. Sabe por quê? Verso 8. Contudo, se alguma não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que um infiel. Sabe que Deus considera você, se você negligenciar, honrar seus pais, você é pior que uma pessoa infiel. Por quê? Muitas pessoas do mundo, pessoas perdidas, elas entendem que precisam ajudar seus pais. E muitas vezes o cristão, ele quer distância. Ele não quer ficar perto. Porque agora o seu pai não lhe serve mais. Agora ele não consegue te oferecer algo mais. Ele precisa de você. Agora chegou a sua vez de ajudá-lo. E sabe o que você faz? Olha, vamos colocar ele no asilo. Vamos deixar ele lá. Irmão, se você é crente, se você é salvo por Jesus Cristo e você faz isso, olha, Deus vai te cobrar. Não faça isso. Não faça isso com seus pais. Pode chegar um dia e vai chegar que você vai precisar da ajuda dos seus filhos e pode ser que aconteça a mesma coisa com você. E é triste, irmão. Já passou no asilo? Tem uns velhinhos lá que se você for lá, ele não deixa você ir embora. Sabe por quê? Os filhos não vão lá conversar com eles. Os filhos não vão visitá-los. Que tristeza, irmãos. Aqueles pais que cuidaram daquela criança e que deram tudo. Já aconteceu situações na minha vida que eu sei que meus pais deixaram de comprar coisas para ele, para comprar para mim. E eu sei o quanto que isso é triste, irmãos. Um pai querer dar algo para o seu filho e não ter capacidade. E um filho tratar um pai com desonra. Responder na frente dos amigos. Às vezes o pai vai lá, quer dar um conselho, às vezes o filho está perto do pai, olha, o filho trata mal o pai e a mãe. Irmãos, isso é muito triste. Espero que nenhum cristão, nenhum homem ou mulher salvo, um filho, que se diz cristão, faça isso na sua vida. Porque isso deve ser algo horrível para um pai. E você um dia pode passar por isso. Então tome cuidado com a maneira que você trata seus pais. Volte comigo em Efésios capítulo 6, verso 1 e verso 2. Nós já estamos adentrando aqui no último ponto. Sei que o tempo está corrido, mas vou encerrar com esse ponto.
Efésios capítulo 6, verso 1 ao verso 3. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Obediência, ela não é algo que você deve perguntar se devo ou não, ela não é negociável. Honra, ela vai além da obediência, ela vai com os cuidados que você tem com seu pai, e mesmo após ele não estiver perto, ou ele estiver ausente por causa da morte, ou por algum motivo, você ainda continua honrando, praticando aqueles ensinamentos. E por último, nós temos uma promessa, irmãos, olha que bênção, uma grande promessa, verso 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora, vá lá comigo, guarde aqui e vá lá comigo em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Eu só citei a referência, mas nós vamos ler esse versículo nesse momento. Êxodo, capítulo 20, verso 12. Aqui nós encontramos o quinto mandamento, verso 12. Todos acharam? Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Quer ter uma vida abençoada por Deus, irmãos? A palavra de Deus diz que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quer ter uma vida abençoada? Honre teus pais. Obedeçam. Pastor, mas eu já sou velho, já sou casado. Lembra dos princípios que seus pais te ensinaram, aquilo que eles não gostavam? E que combinam com a palavra de Deus? Continue. Pastor, mas eu não tenho pai. Continue. Continue honrando aquilo que ele ensinou, que está na sua memória. Que um dia entrou aqui no seu coração, que você concordou que aquilo era justo e era agradável no Senhor. Continue obedecendo. Pastor, mas meu pai não é salvo. Continue obedecendo. Enquanto não for ao contrário a palavra de Deus, obedeça, mesmo ele sendo um homem perdido. Continue fazendo isso. Porque isso é agradável ao Senhor. Campinas, 2005. Uma turma de amigos já embriagados foram buscar a última pessoa para a balada. E quando chegaram em frente da casa daquela menina, a mãe, preocupada com a situação, pegou a mão da filha, já dentro do carro, e disse: filha, vai com Deus. A filha, para zombar da mãe, respondeu: só se ele for no porta-malas, porque o carro já está lotado. Algumas horas depois, a notícia do acidente veio, onde todos os jovens haviam morrido, somente o porta-malas estava intacto. Lembra da história da cartela de ovo no porta-mala? Acho que todo mundo já ouviu, não é algo novo. Uma filha, para zombar Deus, zombar a mãe, ela zombou também Deus. Prestou atenção na consequência? Sabe, irmãos, nós não perdemos nada em obedecer os nossos pais. Quantos problemas seriam evitados se você obedecesse seu pai? Olha, filho, não vai. Sabe, a mãe olha aquela situação, filhos todos embriagados, já não vai dar certo. Primeiro, estão embriagados, estão dentro de um carro, estão indo para a festa. Não vai dar certo. E o pai fala, e o pai é o quê? A mãe é o quê? Careta. É chato, quer controlar. Olhe comigo Provérbios 3, verso 1 e 2. Provérbios, capítulo 3, verso 1 ao verso 2. Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, porque eles estenderão os teus dias, e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Quem não quer ter uma vida saudável, estar livre de problemas, necessidades, estar de uma forma satisfeita,
próspero, viver em paz. Quem que não quer isso, irmãos? E quando nós obedecemos a palavra de Deus, este é o mandamento, ora, para que te vivas bem, para que você tenha uma vida abençoada. Para finalizar nessa noite, vai em Hebreus 12, verso 9. Então você deve obedecer aos seus pais, isso não é negociável. Honre seus pais, mesmo que eles não estiverem perto, ou um dia você chegar a perdê-los, olha, lembre-se que você deve honrá-los. E por último, uma promessa para que você viva bem. Olha comigo, Hebreus capítulo 12, verso 9 ao verso 11, a palavra de Deus diz: além do mais, tivemos pais segundo a carne que nos corrigiram, e nós lhe prestamos reverência. Não desejamos, então, sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aqueles que verdadeiramente por um tempo nos corrigiam como bem lhe parecia. Prestou atenção, seu pai lhe corrigia como bem lhe parecia. É um assunto delicado, mas talvez você teve um pai muito ruim na infância. Talvez ele chegava bêbado em casa, talvez ele te batia. É algo delicado de se tocar. Porque muitos não tiveram o privilégio de nascer e crescer dentro de um lar cristão, onde seus pais eram salvos. Mas você agora, você tem a palavra de Deus e você pode deixar isso para trás, deixá-la no passado. Você pode perdoar seu pai ou a sua mãe, se isso aconteceu com você. Eu não conheço sua vida, mas se eles erraram com você agora, graças a Deus você tem um novo pai que é Deus. E olha, esse pai é perfeito. Esse pai é grandioso e deixe para lá. E se você teve experiências ruins com seu pai ou sua mãe quando era criança, olha, você agora, se você chegar a ser pai ou ser mãe, você pode fazer diferente. Você pode fazer segundo a palavra de Deus, segundo o que está escrito nesse livro. Não traga para os seus filhos aquilo que você passou na sua infância. Ensine-o a respeitar os seus pais. Ensine a honrar e que eles vão ter uma boa vida, meus irmãos. Eu pretendo ter uma boa vida. Sabe, eu já casei, já não estou morando mais com os meus pais, mas sempre que eu for lá, eu gostaria que Deus me desse uma ajuda para que eu pudesse ainda honrá-los, ainda respeitá-los, mesmo sendo casado. Os seus pais ainda continuam sendo seus pais, amém? E lembre-se, se você teve algum problema, olha, Deus, nosso Pai, Ele é um Pai totalmente diferente. Sabe, o que eu entendi há pouco tempo atrás, às vezes eu estava tratando Deus como um pai humano. Tudo que eu fazia, eu achava que não estava bom. E eu achava que tudo aquilo que eu fazia para Deus, Deus não estava aceitando, porque eu precisava melhorar, mas aí eu entendi por que disso. Porque era assim a minha vida quando eu era criança. Mas quando eu entendi que Deus é um pai gracioso, é um pai justo, eu passei a enxergar Deus de uma forma diferente. Um Deus que pode te ajudar a se erguer. Um Deus gracioso, um Pai perfeito, irmãos. Esse é o nosso Deus. Então, filhos, obedeçam vossos pais no Senhor. Honrem seus pais. Façam de tudo para honrá-los. Porque isso é agradável a Deus. E olha, você tem essa promessa que você vai viver bem. Amém? Pastor Rafael?